pessoal, estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Jur. E agora a gente vai falar com a Tessa, que é da GVL Consultoria. E os trabalhos que a Tessa ela executa na GVL Consultoria são de consultoria em planejamento estratégico, plano de carreiras, comunicação e comercial para escritórios de advocacia. Olá, Tessa, seja muito bem-vinda. Oi, Juliana. Oi, todo mundo. Seja muito bem-vinda, Tessa. E eu gostaria muito que você começasse contando para a gente como que você caiu nesse mundo dos escritórios de advocacia, da área jurídica. Você sempre trabalhou nessa área? Como é que você entrou na área jurídica? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Juliana. Então, na verdade, assim, eu sou engenheira de formação, aí comecei trabalhando em banco, na área financeira, depois eu fui para a parte de comunicação, fui 7 anos dona de uma agência de comunicação, sócia numa agência de comunicação, e depois dessas experiências e mais algumas outras, eu resolvi entrar no mundo da consultoria. Né? Assim, eu tinha uma consultoria muito voltada já para a gestão interina, que era uma coisa de ajudar empresas que estavam em maior dificuldade para passar por esse momento, um processo de transformação. E há 5 anos atrás, eu acabei resolvendo, enfim, eu montei a minha, né, que é hoje a GVL Consultoria, que depois eu vou explicar, a gente funciona de uma forma colaborativa, voltada para negócios que estejam em desenvolvimento. E, por umas circunstâncias, eu acabei, né, sendo requisitada para um escritório de advocacia, que foi meu primeiro cliente. Adorei essa experiência e acho que tem muito a ver a gente que é consultor trabalhar para escritórios de advocacia, porque, assim, eles gostam e se dedicam à parte do direito, à parte jurídica. Essa parte administrativa, o que eu percebo é que para eles isso é meio chato, assim, não é o domínio maior que eles têm, né? Quer dizer, eles acabam se tornando empresários, né, como advogados, mas não é a vocação natural deles cuidar dessa parte toda administrativa. E foi nisso que eu acabei entrando, às vezes eu comecei por um projeto, né, por uma determinada demanda, e acaba que as coisas vão mudando ao longo do tempo, quando eu me insiro dentro de um escritório. Então, respondendo a tua pergunta, assim, a consultoria para o mundo jurídico, eu venho atuando nisso há 5 anos, já são mais de 10 clientes, né, que eu tenho trabalhado. Alguns deles ficam muito tempo, então, assim, tem um cliente que está comigo quase desde o início e a gente só vai mudando o escopo do projeto, aumentando outras coisas, eles estão crescendo e aí a gente cresce junto, mas sempre, né, entregando para eles o apoio administrativo, que é uma coisa que não é a área de maior conforto que eu percebo, né, dos advogados. Perfeito. E Tessa, explica para a gente um pouquinho melhor assim, quais são os tipos de projetos, né? Qual é o escopo de atuação da GVL nos escritórios de advocacia? Então, Juliana, eu vou falar, vão achar que eu faço de um tudo aqui, assim, porque o foco é isso que eu estou dizendo, né? É apoiar a área administrativa. Então, assim, qualquer coisa que não seja a área do direito, a área jurídica, né? O core business do escritório, é onde eu e os meus apoiadores, né? Os meus colaboradores, a gente pode ajudar os escritórios. Normalmente, é muito comum um projeto começar pela área de planejamento estratégico. E essa época, final do ano, iniciozinho, o ano que se começa, ainda mais um ano depois de tantas mudanças, né, como esse, é sempre um bom momento, né, para estar fazendo esse trabalho de repensar o posicionamento, ver o que mudou, olhar um pouco para as contas, olhar para os números, verificar se teve algum impacto na receita, que outros horizontes poderiam crescer, se existe alguma área do direito que o escritório não tem, que eles acham que é compatível com a entrega deles, mas que talvez seja necessário fazer. A parte toda também do tratamento de custos, né? Então, assim, olhar tanto
a linha da receita, como a parte das despesas, é uma coisa muito importante. Então, planejamento estratégico, área financeira, orçamento, a parte também de gente, né? Porque, assim, um escritório de advocacia nada mais é do que a união de vários advogados, né? A entrega é um serviço que se dá de acordo com aquelas pessoas que estão ali produzindo teses, elaborando petições, enfim. Então, trabalhar com esse ativo, que é o ativo principal dos escritórios, é muito importante. Então, assim, já teve escritório onde a gente começou o trabalho por uma demanda de fazer um plano de carreira. Como é que um advogado júnior vai chegar a sócio? Né? Que etapas são essas que passam? Que faixas salariais? Quais são indicadores para promover e andar com as pessoas no tempo? Então, esse também é um trabalho bem interessante de ser feito. Dentro da linha da receita, né, eu acredito, talvez porque eu tenha vindo também como sócia de uma agência de comunicação, muito no trabalho comercial e de comunicação. Os advogados, às vezes, têm algumas restrições, né? A OAB tem normas severas em relação a isso, mas a norma existe, mas existem muitas oportunidades ainda para serem trabalhadas. Né? Eu acredito no marketing jurídico e quem não está fazendo está perdendo tempo porque outros estão fazendo. Né? Então, hoje a gente vê os grandes escritórios estão todos ativos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Face, estão produzindo conteúdo, estão mandando newsletter. Agora tem LGPD, mais uma preocupação, né, de pedir autorização para o envio desse conteúdo, mas é um negócio que funciona. Né? Assim, eu já vi várias vezes em escritórios que eu trabalho, a gente manda uma notícia, né, de um ganho relevante, alguma coisa assim, e vem um retorno de um outro cliente, de uma outra área, totalmente inesperado, dizer, puxa, eu não sabia que vocês trabalhavam com isso também, bom saber, eu vou entrar em contato com o meu contato aí do escritório. Então, assim, eu vejo, né, que essa movimentação surte efeito. Então, nesse trabalho comercial e comunicação, tem um destaque também para os rankings, né? Que é um trabalho que é um suadouro, mas que eu acho importante os escritórios aplicarem, né? Para Chambers, Legal 500, Latin Lawyer, o próprio Análise 500. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. E aí tem que estar. Assim, acho que podia ser melhor, tenho dúvidas, questionam o ranking, se o ranking é sério. Assim, seus concorrentes estão lá, então você devia estar. Essa eu acho que é a pergunta que tem que fazer, né? Então, assim, resumindo, né, tem várias formas de entrar nesse trabalho, né? Quer dizer, ele pode ser pela parte do planejamento estratégico, plano de carreira, comercial e comunicação, olhar os números, olhar a forma de processos internos. E aí você vai me perguntar, eu faço isso tudo sozinha? Claro que não, né? Assim, eu tenho uma equipe que eu decidi fazer de uma forma diferente, por isso eu chamo a minha consultoria de consultoria colaborativa, onde, de acordo com o projeto, com o tamanho do escritório, com o escopo, eu chamo pessoas que vão trabalhar comigo nesse cliente. Né? Então, é isso que a gente faz. O BuscaJur ajuda também, né? Porque ele tem uma rede de potenciais parceiros para trabalhar junto com a gente. Eu já conheço o seu trabalho, né, Juliana, de um escritório, e eu acho que é isso, né? Essa rede de pessoas que entende do mercado jurídico vai se consolidando, né? Foi o que você fez através do BuscaJur, porque existe esse mercado, né? Esse mercado que precisa de serviços de apoio para a área jurídica. Legal. Tessa, uma coisa que me chama, como a gente já se conhece, a gente se conhece de um cliente, né? Então, eu acabo vendo como que você executa o seu serviço e vice-versa, enfim. Uma coisa que me chama muita atenção é que você falou que vocês chamam a consultoria de vocês de colaborativa por conta das parcerias, né? Enfim.
Só que o que me chama realmente a atenção é o colaborativo dentro dos escritórios, porque eu te vejo muito atuante, muito mão na massa, né? Então, assim, eu percebo que não tem pergunta sem resposta. Você pode não ter resposta agora, mas peraí que eu chamo alguém, peraí que eu descubro. Então, é uma coisa que eu acho que faz cada vez mais falta em escritórios de advocacia, pessoas que coloquem efetivamente a mão na massa e não simplesmente fiquem vislumbrando e falando, olha, então faça, então isso é interessante. Você tem muito isso, né, Tessa, de fazer, né? Então, acho que é um ótimo ponto esse, Juliana, que você está trazendo, porque, assim, eu fui criada, né, assim, como executiva, né, eu comecei minha vida trabalhando como executiva de grandes bancos, depois de faculdade, depois, enfim, em outras empresas. Então, o que acontece? Eu tenho o hábito, o vício de ser executiva, eu não tenho o vício de ser consultora, eu não acho que eu vou falar e alguém vai fazer, porque se fosse assim, eles faziam sem mim, né? Então, assim, e nos escritórios, muitas vezes é difícil achar todo mundo no seu quadradinho, não tem um organograma em que tem um RH, um marketing comercial, um financeiro, é difícil isso. Normalmente você tem um administrativo financeiro ou um grupo do administrativo financeiro que vai tocando as coisas e algum sócio pega a parte de comunicação para si, o outro sócio pega a parte de RH para si. Então, é difícil achar todo mundo nas caixinhas, né? Então, na minha proposta de trabalho, eu realmente ponho a mão na massa, eu nunca pego mais do que 4 clientes ao mesmo tempo, nunca, jamais. E assim, cliente que está começando nunca podem começar 2 clientes ao mesmo tempo, porque o início é sempre mais trabalhoso, é um período de diagnóstico, de conhecimento do cliente, então não dá para fazer esse mergulho, né, na alma do escritório, entender tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é uma característica que eu já vi, que eu preciso, assim, começar um cliente por vez, depois que o cliente está rodando, é mais fácil. Sim. Mas eu realmente sou uma pessoa muito presente, acabo virando quase que um funcionário dos escritórios, assim, os sócios, eu lido normalmente com os sócios, mas também não tenho problema nenhum de tratar com todas as pessoas, da recepcionista ao sócio mais sênior do escritório. Eu acho que eu interajo com as pessoas e palpito mesmo, e boto a mão na massa, e estou presente. E isso é um pouco de gestão interina, né? Assim, eu acredito que isso faz muita diferença. Eu também. E eu vejo o resultado do trabalho que você faz e eu acredito que isso é o que faz a diferença no trabalho. Esse estar lá mesmo, fazer mesmo, né? Participar e não só orientar, né? A gente está implantando um sistema, né? Você fez parte da implantação de um sistema num cliente, né, que eu já estava lá. Esse olhar da necessidade do sistema partiu da minha consultoria, né? Assim, o que a gente tinha que ter, né, para poder, já que o escritório estava crescendo, conseguir extrair melhor os dados e as informações e ter uma gestão do financeiro mais adequada. Então, isso só se dá porque eu tenho um profundo conhecimento do escritório e conto com a confiança deles, no sentido de que eu não estou querendo vender o teu produto ou o produto de alguém. Aliás, eu nem gosto de participar depois dessas indicações, porque realmente eu acho que a única remuneração me é dada pelo escritório, por mais nada. Mas eu acho isso muito importante, quer dizer, entender quais são as fragilidades, mapear isso e contar com a confiança deles para que eles possam mudar e passar pela transformação de crescimento. Legal. Tessa, bom, você falou de planejamento estratégico, financeiro, gestão de pessoas. Acho que só esses 3, assim, eles são talvez a coisa mais importante, que estamos dando mais importância nesse momento, né? A gente está
você mesma comentou, é um momento de planejar, né? Normalmente, final de ano, a gente faz isso. E nós estamos vivendo um momento completamente atípico que a gente precisa planejar, né? A gente precisa se reencontrar, porque alguns ainda não se reencontraram, e a gente precisa dar um rumo para o próximo ano. Então, assim, pensando que você tem a sua expertise, ela é realmente bastante ampla em todos esses, né, em todos esses lugarzinhos aí que são tão importantes dentro de um escritório de advocacia, o que você sugere? O que os escritórios deveriam fazer de agora em diante, considerando toda a situação, toda a realidade nova que nós estamos vivendo? Acho, Juliana, que assim, o momento de pensar o ano e repensar o futuro é esse período aí, né, que é até bom, porque normalmente a justiça dá uma parada, então, assim, se todos os advogados, todos os sócios não saírem de férias, funciona super bem olhar para dentro e olhar para o retrovisor. Eu acho que como sugestão, e aí não tem nada a ver com o momento da pandemia, tem a ver com ser o final do ano, o início de uma nova etapa. Então, assim, eu espero que os escritórios, né, que as pessoas que nos ouçam não tenham passado por uma grande crise. Eu vi que tiveram escritórios que sofreram mais, mas também teve muita gente que andou super bem, que teve um ano ótimo, por conta independente de pandemia, enfim, eu acho que nem todos os escritórios foram muito afetados, não, tá? Sim. Mas o momento do ano, a virada do ano, acho que é muito própria, porque aí você fechou, né, um ciclo e você olhar para esse retrovisor, ver o que aconteceu, se possível comparar com 2019, que é o ano anterior, né? Crescemos aonde, em quais as áreas, né? Se for um escritório que tenha mais de um foco do direito, né? Quer dizer, civil, trabalhista, tributário, contencioso, todas as áreas cresceram da mesma forma. Tem algum sócio que, enfim, sofreu mais, seja pela pandemia ou seja pelo ano, o que a gente pode fazer? Então, acho que nesse momento, né, se eu posso deixar alguma recomendação, é não perder a oportunidade que esse timing traz, que é fechar agora, né, dia 31 de dezembro, os números, o resultado, olhar para eles, não só olhando o número, mas analisando o que eles representam, o que eles representaram de negócio, olhar as propostas que foram enviadas e não foram fechadas, olhar as propostas que foram enviadas e que tiveram que ter valores reduzidos, honorários reduzidos, verificar os êxitos que foram ganhos, verificar o que está no pipeline de êxito para 2021, para 2022, conseguir olhar esse horizonte, né, desses próximos anos, e o que eu preciso fazer para estar suportando, enfim, uma mudança de sistema, entrar num diretório. Essas coisas não acontecem assim. Precisa ser trabalhado. Eu sempre acho o seguinte: se um escritório botar um monte de metas, não vai conseguir fazer. Bota 5, aquilo que cabe na mão, que todos os sócios vão conseguir lembrar quais são os 5 alvos do ano. E, assim, naqueles 5 alvos, foco para poder atingir. Atingiu? Pensa em mais 5, se quiser. Mas, assim, renove, tem sempre 5 objetivos, né? Porque eu acho que esses dá para lembrar. A gente não consegue lembrar de 30 coisas para fazer em 2021 ou 2000 qualquer coisa, né? Legal. Acho que é isso. Excelente. Tessa, muito obrigada. Eu já te conheço a sua competência e será excelente se o BuscaJur puder levar para mais escritórios de advocacia o seu nome, a sua cara, para que as pessoas queiram te conhecer, porque o seu serviço é muito diferente, ele tem um diferencial muito bacana, um valor muito grande. E eu desejo muito sucesso para você. Tenho certeza que assim você vai ter sucesso, mas
desejo que seja tudo muito tranquilo no próximo ano, né? E é um prazer ter vocês no BuscaJur. Com certeza vocês enriquecem muito o BuscaJur pela qualidade da GVL. E eu só tenho a agradecer pela parceria desde o início. Em 2021 estaremos juntas. E é um prazer muito grande ter você aqui. Muitíssimo obrigada, Tessa. Obrigada, Juliana, pelo espaço, obrigada pela iniciativa. Para mim é um prazer também. Vamos que vem 2021 e vai ser melhor do que 2020, com certeza. Com certeza. Beijo, obrigada. Um beijo, tchau.